subiu em 84% o número de mulheres com câncer de pulmão nos últimos 42 anos. E o que mais impressiona é que 20% delas não são e nunca foram fumantes. Veja na reportagem Lara Linhares, depois eu converso aqui no estúdio com a doutora Samira Mascarenhas, que vai explicar como prevenir, como tratar e também por que tem tanta mulher jovem com câncer de pulmão. Reportagem no ar, depois da entrevista no estúdio. Josilane descobriu que tinha um câncer de pulmão em outubro de 2021. Após passar por uma cirurgia, a assistente social se submeteu a sessões de quimioterapia. Como não teve o resultado esperado, ela precisou usar um novo medicamento. Depois de 6 sessões, não obteve um resultado tão satisfatório. Eu comecei as sessões com amivantamab, que é a quimio que eu faço até hoje, né? Com a prática regular de atividades físicas e dança, Josilane consegue ter qualidade de vida. A luta contra a doença começou 10 anos antes, quando a assistente social descobriu um câncer de mama e seguiu acreditando nos próprios sonhos para vencer. Se eu tenho que morrer, eu vou morrer lutando. E eu comecei a planejar minha vida, porque meu sonho era ser professora. Meu sonho era ser professora no curso de serviço social. E eu comecei a planejar minha vida para esses 5 anos. Hoje ela participa de campanhas de prevenção contra o câncer para compartilhar o que viveu e ajudar outras pessoas. Diagnósticos da doença aumentaram 84% entre o sexo feminino e caíram 36% entre os homens nos últimos 42 anos. O Instituto Nacional do Câncer estima que a cada ano sejam descobertos 32 mil novos casos de câncer de pulmão no Brasil. Em todo o mundo, mais de 600 mil mulheres morrem de câncer de pulmão a cada ano. Apesar das reduções significativas nos diagnósticos deste tipo de tumor nos últimos anos, os casos da doença ainda têm crescido entre as mulheres mais jovens. Pois é, o aumento dos casos de câncer de pulmão em mulheres jovens acende sinal de alerta. E a gente conversa sobre o assunto aqui no estúdio com a oncologista Samira Mascarenhas. Vem para cá, doutora Samira. Tudo bom com a senhora? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Eu estou curioso para saber, nós homens somos mais imunes ao câncer de pulmão. Como é que a senhora analisa esses dados, né? O crescimento de 84% nas mulheres jovens, principalmente, e a queda para 36% em homens. O que está acontecendo? Esse dado, ele é muito interessante porque ele acompanha também a história do tabagismo com a libertação feminina. Sim. Se a gente for olhar, o homem ele começa a fumar historicamente mais precoce e a mulher ela fuma depois. Então a gente tem o pico de incidência de câncer de pulmão mais tardio na mulher. O que a gente tem preocupado mais recentemente, foi o que foi chamado a atenção na reportagem, é que existe algo que está acontecendo, que é um número de mulheres abaixo de 50 anos, não fumante, que vem crescendo. O que pode explicar isso, Casimiro? A gente fica se perguntando, e isso está sendo muito pesquisado. Será que a exposição, a gente sabe que além de fumante você... passivo. Fumante passivo. Então, qualquer exposição aumenta o risco. Será que a mulher é mais sensível? Essa é uma pergunta importante. Sim, sim. E isso a gente vem estudando. Um ponto interessante é que a poluição ambiental hoje ela entra como um fator muito importante no desenvolvimento da neoplasia de pulmão. Os brônquios eles estão em contato direto com o ar. A gente liga muito ao cigarro sem esquecer disso. Exatamente. Então, a poluição ambiental ela é de uma extrema importância, né? Fora isso, exposições a outros inalantes no trabalho, exposições ocupacionais, radônio, né? outras substâncias. Todos esses pontos são importantes. A gente costuma falar é genética. Na verdade, todo câncer, ele é genético, existe uma alteração celular, mas um pequeno percentual é hereditário. O que é isso? Você herda o gene que vem da sua família. No caso do câncer de pulmão, isso nunca tinha sido aventado. A gente pensava muito, já se tinha muito dado e estudo em câncer de mama. Sim. Tanto é que a gente vê personalidades que tiraram a mama porque encontraram BRCA. E mais recentemente, tem um brasileiro envolvido nessa pesquisa nos Estados Unidos, a gente viu que parece ter também um ponto importante de hereditariedade em câncer de pulmão e é o que a gente vem estudando mais recentemente. A senhora falou que mama geralmente era muito ligada à genética, mas agora também câncer de pulmão. Eu falo sempre que a consulta aqui é de graça, tá? Então tem perguntas feitas na rua, tem perguntas para a senhora. Vamos dar a primeira pergunta para a doutora Samira Mascarenhas. Primeira pergunta.
que é câncer de pulmão? Câncer de pulmão, ele é uma alteração. A célula ela sofre uma alteração, é como se ela esquecesse o processo de multiplicação celular. Ela começa a se multiplicar acelerado e aí você faz uma alteração que não é o processo de divisão celular habitual e forma um tumor. Esse tumor, ele vai ser classificado de acordo com o seu estadiamento, é como a gente classifica ele. Então, quando o paciente ele tem uma doença pequena, um nódulo pequeno, sem comprometimento de gânglios, que são os linfonodos, ele tem uma lesão pequena, a gente fala que é uma doença inicial, né? E aí a gente pode optar pela cirurgia, se esse paciente tem condição de fazer o tratamento cirúrgico. Quando esse paciente, por algum motivo, ele tem alguma contraindicação à cirurgia, atualmente a gente tem tecnologia e recursos, se a lesão é pequena, para fazer um tratamento que chama SBRT, que é a radiocirurgia. Para esses pacientes que a gente não consegue fazer a cirurgia por algum motivo. Quanto descobrir, melhor. Quanto mais precoce descobrir, melhor. Isso é a máxima que vale para qualquer neoplasia. Mas é um dos cânceres mais agressivos, é isso? Sim, a gente tem uma agressividade elevada. Porém, nos últimos anos, Casimiro, a gente teve uma evolução muito grande em todos os aspectos. O câncer de pulmão, das especialidades em oncologia, talvez seja a que mais tem envolvimento multidisciplinar. Então, você está vendo aqui, para isso aqui funcionar, para poder a gente chegar na casa das pessoas, olha a força que você faz. Toda a equipe. Uma equipe inteira. Eu falo, então, não estou só, toda a equipe. Toda uma equipe. Quando eu opto por um tratamento num paciente, eu não tomo essa decisão sozinha. Eu tenho um time de multidisciplinaridade que está focado nesse atendimento. Então, a gente tem a cirurgia, tem a radioterapia, tem o pessoal da imagem, né, da medicina nuclear, tem a patologia. Então, todas essas pessoas, elas são especializadas em tratar câncer de pulmão e a gente vai tentar buscar o melhor para aquele caso que é específico. O caso de João é diferente de Maria, o estadiamento de um é diferente de outro e a gente vai tentar tomar essa decisão baseada em cada um. Então, isso é super importante. A gente está vendo aí imagens de pessoas fumando cigarro tradicional, mas está na moda agora o cigarro eletrônico e eu tenho até alguns amigos que usam e eu falo, rapaz, é perigoso. Não, não é. Porque não queima o papel, é menos danoso. Fala pra gente aí, fala para essas pessoas que insistem nesse tipo de pensamento, doutora, por favor, é tão perigoso quanto? Esse é um problema atual, né? O que aconteceu com o cigarro eletrônico, o vaping? Ele veio com a proposta, né? Ele chega sem cheiro, ele não incomoda, ele não irrita. Tem sabor. Tem sabor, então ele causa, né, um tipo de bem-estar em quem está utilizando. E as pessoas acham realmente que não causa mal. Mas quando a gente vai olhar, e é importante a gente trazer para quem está assistindo, que o vape, o cigarro eletrônico, ele não é autorizado no Brasil, tá? Então a gente teve uma batalha grande e vencemos, não é aprovado no Brasil. O que acontece mesmo com assim ele? É vendido em qualquer lugar. O que acontece com ele? A gente pode encontrar níveis de substâncias tóxicas, inclusive de nicotina, muito maiores do que no cigarro. Então, a gente hoje tem agora, o uso dele ainda tem pouco tempo, mas a gente já vê casos de dano pulmonar importante. E mais importante do que isso, a gente vê uma infantilização do tabagismo. O que é isso? A gente tem levado para as escolas. Né? Eu tenho um filho de 13 anos, tem meninos de 12, 13 anos, crianças com vaping. Eles compram nessas vendas na internet, vão pegar e estão usando, fora o perigo que é esse contato com essas pessoas que estão vendendo. Você não sabe qual que é a procedência, você não sabe o que é aquilo, né? Ainda tem esse risco. Então, assim, é importante que a gente utilize também esse canal para conversar com os pais nesse sentido, na orientação. A gente conversa abertamente e é interessante trazer a importância do conhecimento, porque a educação ela é muito importante nesse sentido, né? Se oferecerem para o seu filho dizendo que não tem nenhum malefício e ele já sabe que tem, ele não vai aceitar. É verdade. Cigarro já foi uma coisa, digamos assim, glamurosa, né? Cinema, atores fumando, novelas. Hoje é uma coisa fora de moda, é uma coisa que está por fora, né? Vamos lá, próxima pergunta. A consulta é de graça. A entrevistada hoje é a doutora Samira Mascarenhas, o assunto é câncer de pulmão. Próxima pergunta, então. Quais os principais fatores de risco para quem fuma? Quem fuma tem mais risco de pegar? Nossa,
Principais fatores de risco, né? O principal fator de risco para câncer de pulmão é o tabagismo. Ainda é o tabagismo. A exposição ambiental também, como a gente já falou, poluição. A gente sabe que a hereditariedade existe esse componente atualmente, então a gente ainda não tem um gene que a gente possa identificar, mas existe essa condição. Então, se você tem na família casos de pessoas que desenvolveram também, isso é um fator de risco que a gente vai ficar atento. E por conta desse risco do tabagismo, Casimiro, a gente hoje sabe, existe uma indicação formal de rastreamento, tá? Então, assim, para aqueles pacientes que têm saúde entre 50 e 80 anos, que fumaram ou que ainda fumam, que fumaram até 15 anos, e aí a gente faz uma continha. Se você fumou 20 anos uma carteira, isso é 20 anos maço. Se você fumou 10 anos, 2 carteiras, é 20 anos maço. Se você fumou 5 anos, 4 carteiras por dia, 5 vezes 4, 20 anos maço. Então, se você tem uma carga tabágica que a gente chama elevada, acima de 20 anos maço, a gente sabe hoje que é benéfico fazer uma tomografia com baixa dose de radiação, para que a gente possa identificar lesões ainda iniciais, porque o câncer de pulmão, ele não dá sintoma quando ele é muito pequeno. É isso que eu ia perguntar. E quando é que ele dá sintoma? Normalmente, o sintoma ele vai depender da localização ou quando ele já está um pouco mais avançado, que é quando ele pega, por exemplo, às vezes a parede, que é quando tem um pouco de dor. E quais são os sintomas assim, principais? O que tem que ficar alerta, né? Então, se o paciente ele fuma e teve uma mudança na tosse, isso é um ponto de alerta. Fumou, se você conhece alguém que fuma, você sabe, a pessoa que fuma, ela sempre está tossindo, ela tem um pulmão cheio, né? Eles mesmos falam, doutora, eu estou com o pulmão cheio. Você tem um pulmão cheio, então você tosse diária, normalmente a gente fala que é a higiene diária, acorda e tosse muito, limpa a garganta. Essa tosse mudou, ela passou a ser o dia inteiro, ao invés de ser só de manhã, ou se ela começa a ter rajas de sangue, o paciente começa a ter um pouco de falta de ar, tá? Ou começa a ter perda de peso que não é explicado, eu não estou fazendo nenhum tipo de motivo para poder perder peso, e isso começa a chamar a atenção e você deve procurar um médico para poder procurar uma investigação. Pode ser que isso não seja nada, que a gente justifique por algum outro motivo, mas a gente vai buscar a causa daquilo ali. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada, conte sempre comigo. E você que fuma, pule fora. Eu sou ex-fumante. Parei já tem Ainda bem, parabéns. Graças de uma hora para outra. Mas eu não fumava muito, não. Mas fumava. Parabéns. Não fumar nada. Obrigado. Já fumou? Não. Não. Pronto. Cigarro eletrônico tá por fora, hein? Você que fala que não faz mal, ó, faz tanto mal. Tanto mal quanto. E às vezes até pior, né? Com certeza. Obrigado, viu? Obrigadão, Beijo querido. grande. Muito obrigado pela Tchau, entrevista. Tá aí. Obrigada. Doutora Samira Mascarenhas, tirando as dúvidas da gente, aí, fumar já era. A verdade é essa, aquela coisa glamourizada dos atores, atrizes, cinema, né? Já foi, já era.